Ok, pessoal, então vamos falar um pouquinho mais sobre quadripolos e agora sobre especificamente as análises anteriores que a gente fez preliminares aí são sobre bipolos, né? Uma porta de entrada apenas. Agora vamos ver como se comporta um quadripolo. Então, um quadripolo tem duas portas, que a gente pode chamar uma porta de entrada e uma porta de saída. Para a análise que nós vamos fazer aí, vamos assumir então que a rede ela seja composta exclusivamente por elementos lineares. A rede desse quadripolo ele não tem nenhuma fonte independente dentro do quadripolo em si, mas é possível ter fontes dependentes, né, como a gente viu nos exemplos anteriores de bipolos. Então, considerando um quadripolo padrão, né, nós temos aí um elemento, um circuito formado por uma rede linear, elementos de componentes lineares, né? Sem fontes independentes. Vamos ver aqui com uma porta de entrada, tensão V1, corrente I1 e uma porta de saída com tensão V2 e corrente I2, né? Chamar qualquer uma das portas de entrada ou saída, ou chamar I1 de entrada e I2 de saída, é simplesmente uma questão referencial. As duas portas elas podem ter comportamentos aí como entrada e saída de sinais, né? Só uma convenção. Normalmente a gente utiliza e seleciona as correntes I1 e I2, né, nas duas portas aí como entrando aqui no terminal, nos terminais superiores, né, da rede. Então aqui nessa porta, essa corrente 1 vai entrar no terminal superior, por questão de notação, convenção a gente utiliza, e sairia aqui, né, corrente 1. Lembra que pela definição de portas, aqui a gente tem que ter a corrente 1 saindo desse terminal aqui de baixo. A mesma coisa para a porta de saída, aqui, que a gente chamou de porta de saída, a gente vai utilizar por padrão aí a corrente I2 também entrando nesse terminal superior aqui, né? E pela definição de porta, o mesmo valor de corrente sai aqui pelo terminal de baixo, né? Então, para essa representação dessa rede linear, nós temos aqui duas portas, então quadripolo, e nós podemos pensar essa corrente I1 e a corrente 2, né, de entrada. Nós podemos pensar primeiro, a corrente 1 ela pode ser vista como uma soma de duas componentes, né? Então a gente pode considerar a corrente I1, podemos ver ela como uma combinação, na verdade, um resultado da sobreposição de duas correntes. Ou melhor, da sobreposição de duas componentes. Uma componente dessa corrente aqui, vamos dizer que é gerada pela tensão V1, e a outra componente dessa corrente 1, ela é uma influência da tensão V2, atuando nessa rede linear, também vai contribuir então para uma parcela da corrente total I1, certo? Então, vendo dessa forma, né, a gente teria essas componentes aqui, uma parte devido uma componente causada por V1 e outra componente causada por V2, né?
componente devida à tensão V1 e a outra componente devido à tensão V2 que for aplicado na porta de saída. Então, nós podemos escrever aqui ou representar, né, uma equação de I1 como sendo uma componente devido à tensão V1 e essa componente é multiplicada por um fator. Vamos simplesmente chamar esse fator, por enquanto, de um Y, 1, que multiplica a corrente, aliás, que multiplica o potencial V1. Tá? Então, esse coeficiente aqui, essa constante, tá? É um coeficiente de proporcionalidade que multiplicado pela tensão V1 resulta uma parcela da corrente 1. E aí tem outra componente, que nós vamos dizer que tem um coeficiente 1, 2, que multiplica a tensão V2, certo? Então essas duas componentes aqui da corrente 1, essa componente se deve à tensão V1 aplicada e essa aqui se deve à tensão V2 aplicada lá do outro lado, e aí resulta nessa corrente total aqui. Algo similar, ou mesmo na mesma linha, a gente pode pensar para a corrente 2, a gente pode dizer, a gente pode analisar a corrente 2 como também sendo uma soma de duas componentes. Uma componente dessa corrente aqui é resultado da tensão V1 atuando nessa rede linear, né, que gera a componente que entra ou sai nesses terminais, enfim, a gente está representando com o sentido de entrando. E a outra componente é o resultado dessa tensão V2 interagindo com a rede linear e também resultando nessa segunda componente de I2. Então a gente vai chamar aqui a primeira componente devido ao potencial V1 com uma constante, um coeficiente 2,1 que multiplica a tensão V1 da porta de entrada mais uma constante 2,2 que multiplica a tensão V2. Então, observe que a gente está chamando, ou está criando esses coeficientes aqui, certo? Simplesmente para dar sentido a essas componentes. Então, por enquanto, a gente pode dizer que, por enquanto, esses coeficientes aqui, y e j, né, eles são apenas constantes de proporcionalidade. Ou simplesmente coeficientes, né, de uma equação. Vamos fazer como simplesmente uma análise aí bem paralela, né? Quando a gente tem um vetor, né, esse vetor aqui, chamar um vetor f, nós podemos decompor esse vetor f em duas componentes em qualquer direção, né? Não precisa ser necessariamente no plano. Eu posso escolher aqui decompor esse vetor em uma componente aqui, vamos chamar um f1, tá? E esse f1 vai ser igual a uma constante, chamar uma constante simplesmente a1, vezes a intensidade de f, ou módulo desse f, né? Essa constante aqui é um valor que dá a proporcionalidade dessa magnitude de f com essa componente. E o mesmo a gente pode pensar que, por exemplo, se eu pegar uma componente aqui, né, na vertical, chamar um f2, essa componente aqui, essa componente f2, ela
magnitude dela eu posso chamar de uma outra constante A2 vezes a magnitude de F. Ele vai dar essa componente F2. Tá? De forma que o resultado dessa corrente, aqui a gente está falando de grandezas vetoriais no caso, né? Mas a soma desses vetores, dessas duas componentes, me dá esse vetor F aqui, né? Então essas constantes aqui são apenas para dar a proporcionalidade de qual que é a contribuição de V1 para a intensidade da corrente 1 e qual que é a contribuição da tensão V2 em ambas as portas. Para que essa equação aqui, ambas equações, né, elas sejam, vamos chamar aqui equação 1 e equação 2, elas tenham significado na sua grandeza, na sua dimensão, que a gente está falando de corrente aqui, né, isso aqui é em amperes. Então a dimensão de amperes, a corrente I1, né, ela tem dimensão de amperes. Então esses termos têm que ter dimensão de amperes também. Se a gente analisar a dimensão das constantes, por exemplo, dessas constantes y11, que a gente chamou aqui por enquanto, ela tem que ter uma dimensão de amperes dividido por volt. Por quê? Porque ela está multiplicando uma grandeza que tem a dimensão de volts, né? Então, se eu observar aqui qual que é a dimensão, a unidade, né? A unidade de V1. A dimensão de V1 é volts. Então, para essa constante Y1 aqui, ela precisa ter uma dimensão de amperes por volt. Para quando a gente multiplicar por volt aqui, né, o resultado dela é em amperes, que é a componente então dessa corrente I1. Então a gente pode fazer mais uma observação aqui, que é os coeficientes y e j, ou seja, y11, y21 e assim por diante, devem ter dimensão de ampere por volts, e ampere por volts é a dimensão de admitância. Se nós lembrarmos lá do conceito de admitância, nós temos impedância, a impedância Z, ela é um potencial dividido por uma corrente. Então a dimensão disso aqui é volts por ampere. A admitância é o inverso da impedância, então ela é justamente essa grandeza amperes por volt, a razão entre amperes por volt, em que a gente é equivalente, né? Isso aqui é equivalente ao Siemens, e isso aqui é equivalente volt por ampere, é equivalente à unidade que a gente utiliza para resistência ou por impedância, ohms, e a unidade que a gente utiliza para admitância, que é o Siemens. Então esses coeficientes Y, eles têm grandeza de ampere por volt, que é uma grandeza igual a Siemens. Portanto, eles são chamados aí, esses coeficientes, de parâmetros de admitância. Por isso, porque eles têm essa grandeza de admitância em Siemens, a dimensão deles, né, a unidade. Então, portanto, os coeficientes Y e J são chamados
parâmetros de admitância. Essas equações 1 e 2 nós podemos escrever na forma matricial, então, de maneira, ou uma representação matricial, né? Nós temos aí uma matriz de parâmetros de admitância y11, y12, y21 e y22, que multiplicados pelo vetor formado pelos potenciais V1 e V2 devem ser iguais ao vetor das correntes I1 e I2. Né? Se a gente fizer essa multiplicação matricial aqui, a gente obtém lá as equações 1 e 2. A gente chamou aqui de 1 e 2. Né? Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente simplesmente está representando exatamente essas equações aqui, né? Que são as componentes das correntes de entrada do quadripolo. Se a gente imaginar agora nessas, vamos pegar uma equação, a primeira equação, né? Que a primeira equação é y, deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Na equação 1, nós temos y11 vezes a tensão de entrada V1 mais y12 vezes V2, isso é igual a corrente I1, deve ser igual a corrente 1. Se nós tomarmos ou forçarmos a tensão V2 para que ela seja nula, tá? Quando V2 é igual a zero, nós temos, então, dessa mesma equação, resta aqui y11 vezes V1 é igual a corrente I1, portanto, y11, esse parâmetro de admitância com índice 11, é a razão entre a corrente I1 e a tensão V1. Lá do que a gente definiu do quadripolo, né? Tensão V1, corrente I1. Como que a gente força que essa tensão V2 aqui ela seja igual a zero? É estabelecendo um curto-circuito aqui, ó, nesses terminais ou nessa porta. Fechando um curto-circuito, uma conexão direta,
nessa porta, nesse terminal de saída, nós forçamos que aquela tensão V2 vá para zero, certo? Então, esse parâmetro, essa constante aqui, né, esse coeficiente y11, primeiro, nós podemos ver que ele se refere, nós podemos interpretar ele fisicamente como uma admitância, porque ele é a razão da corrente de entrada pela tensão de entrada, que configura aí, tem a característica de uma admitância, e a gente pode dizer que ele é a admitância de entrada desse circuito quando a saída está curto-circuitada, né? Então, primeiro aqui nós podemos dizer que é um parâmetro de admitância, y11 tem a característica de admitância pela equação, né, corrente sobre tensão. E mais especificamente, podemos observar também que nós obtemos exatamente essa expressão aí quando a saída ali, a tensão V2 é igual a zero, ou seja, quando a saída está curto-circuitada. Então, sobre y1, podemos descrever a admitância ou melhor, podemos descrever aí o coeficiente, né, esse coeficiente y11 como sendo a admitância medida ou vista nos terminais de entrada quando os terminais de saída ou quando a saída está em curto-circuito, né, com a saída em curto-circuito. Então, estes coeficientes aqui, o mesmo a gente pode pensar para o parâmetro y22, né? O y22, o coeficiente y22, de maneira análoga, a gente tem que se nós fizermos aí um curto-circuito na entrada desse quadripolo, ou seja, forçarmos que a tensão V1 seja igual a zero, então da equação 2 dessa equação 2 aqui, se V1 é igual a zero, esse coeficiente aqui ele vai ser nulo, né, multiplicado por V1, então a gente vai ter que y22 é igual a corrente I2 sobre a tensão V2, ou seja, ele também se refere a uma admitância, que é a razão entre corrente e tensão,
na porta de saída, então a gente pode dizer que é uma admitância da saída, só que vista quando a entrada está em curto, ok? Então esses parâmetros aqui nesse quadripolo que a gente está supondo, esses 4 parâmetros, esses coeficientes y, eles são, que a gente chama de parâmetros de admitância, eles dependem das condições aplicadas à rede, eles dependem das condições aplicadas, o valor deles, né? O valor que expressa eles depende das condições que é aplicada ao quadripolo. E cada um desses parâmetros de admitância, eles podem ser descritos como uma relação de corrente e tensão com os terminais de entrada em curto-circuito ou com o terminal de saída em curto. Tá? Então, dessas equações aqui, a gente pode escrever 4 relações de corrente e tensão para esses parâmetros aí. 2 nós já vimos aí, mas vamos resumir aqui, né? Agrupar elas. O parâmetro y11, ele é igual à razão da corrente de entrada pela tensão de entrada, tá? Quando a tensão V2 for igual a zero, ou seja, quando a saída é curto-circuitada. O parâmetro, o y12, tá? Ele vai ser a razão lá da equação, da forma matricial, das equações 1, 2 que a gente escreveu lá. Ele vai ser dado pela razão entre a corrente de entrada I1 pela tensão de saída V2. Também, ou quando nós assumirmos aí, ou quando o circuito, quando o quadripolo tiver a entrada curto-circuitada, ou seja, a tensão V1 igual a zero. O coeficiente y21, lá das equações, nós podemos retirar que ele vai ser igual à razão entre a corrente de saída I2 pela tensão de entrada V1, quando a tensão de saída for igual a zero, ou seja, com a saída curto-circuitada. E por fim, que a gente tinha falado agora também, o coeficiente y22, ele é dado e pode ser representado aí como a razão entre a corrente de saída pela tensão de saída, V2, quando a entrada estiver curto-circuitada, ou seja, com a entrada tendo tensão nula, ok? Então, esses parâmetros y, eles podem ser obtidos a partir da análise do circuito, ou das equações do circuito, dessa forma, né? Ou também eles podem ser obtidos experimentalmente de um circuito real. Ou como pode ser feito isso, né? Fazendo um curto-circuito, por exemplo, no quadripolo, um circuito real, fechando um curto aqui e medindo qual que é a corrente I1 e a tensão para uma certa tensão V1 aqui empregada, né? Empregar uma tensão de teste e medir a corrente 1. A gente vai definir lá, achar o valor do coeficiente y11, um valor, uma constante. Ele é uma constante, né? Fazendo curto aqui, com o V2. Da mesma forma, a gente pode definir, por exemplo, o y12, vamos dizer aqui, vou fazer uma representação do quadripolo. Para definir o y11, ou medir experimentalmente, né? Então nós precisaríamos fechar um curto-circuito aqui, aplicar uma tensão V1 e medir a corrente I1 que vai entrar aqui. A razão entre esses dois parâmetros nos dá o valor da constante y11. Isso para definir experimentalmente. Com a tensão V2 curto-circuitada também, se a gente medir a corrente I2 aqui, gerada nesse ramo, com esse terminal curto-circuitado, com a saída curto-circuitada e a tensão V1, nós definimos aí o parâmetro y21 da matriz de parâmetros de admitância, né? Se a gente pegar o quadripolo e fechar o curto-circuito na entrada, então curto-circuitar a entrada dele, a porta de entrada, a gente pode medir a corrente I2 para uma certa tensão aplicada
aplica uma fonte de tensão V2 aqui, certo? Nesse terminal de entrada, mede-se a corrente I2 com a entrada curto-circuitada e a gente vai determinar então o coeficiente Y22, o parâmetro de admitância Y22, tá? Medindo a corrente I2 para uma certa tensão de entrada, de saída, perdão. E, por fim, se a gente aplicar essa tensão V2 aqui na entrada e medir a corrente I1 aqui desse lado, né, com esse curto-circuito fechado, medindo essa corrente para uma certa tensão, a gente consegue definir o parâmetro Y12. Okay? Então, isso seria possível, né, para um quadripolo definir os valores dessas constantes aqui, desses parâmetros, experimentalmente, dessa forma, e também através que a gente vai fazer na sequência aí, um exemplo, analisando, fazendo apenas análise analítica, né, do circuito. Tá? Então, como esses parâmetros eles podem ser obtidos experimentalmente, fazendo o curto-circuito na entrada e na saída, eles são chamados aí também de parâmetros de admitância de curto-circuito. Tá? Então, esses coeficientes Y11, Y12, Y21 e Y22, eles podem ser chamados aí são, né, determinados como parâmetros de admitância e porque eles podem ser determinados experimentalmente através do curto-circuito da entrada e de saída, complementos aqui chamando eles de parâmetros de admitância de curto-circuito do quadripolo. São os parâmetros de curto-circuito.